à temática da reunião, que vai ser apresentado um trabalho pela doutora Jennifer, que saiu no New England Journal of Medicine, a respeito do screening colonoscópico, né? O efeito desse screening nos pacientes de risco, né? E a relação com a morte desses pacientes, né? Com câncer coloretal. Esse trabalho suscitou inúmeras críticas, né? Inúmeros problemas, porque realmente ele não deu o resultado esperado daquele que a gente imaginava. E ele foi publicado numa revista de grande impacto. Então, o motivo dessa apresentação, e que tem tudo a ver com, com o nosso foco de pesquisa, é exatamente esse, né? Vamos dar uma olhada nesse trabalho. Eu acho que eu coloquei o trabalho no grupo para que todos pudessem ler e para que a gente possa discutir em relação àquilo que foi apresentado pelos autores, né? E a gente vai ver se existem alguns vieses, se não existem. Eu acho que isso é um trabalho extremamente interessante, um exercício muito grande para todos os residentes em relação a como ler o trabalho, quais são os pontos que devem ser destacados, os pontos que não devem ser destacados. Isso é uma coisa importante. Então, Jennifer, por favor, fique bem à vontade, apresente o trabalho para a gente aí e depois a gente vai começar a discutir esse trabalho. Tá bom. Bom dia a todos. Vamos começar aqui. Este estudo é um estudo ele é multicêntrico, ele envolveu mais de 80 mil pacientes, então ele tem uma grande. A ideia desse estudo foi avaliar em âmbito populacional o efeito do screening colonoscópico, já que antes desse estudo a gente não tinha nenhum grande estudo a respeito do screening colonoscópico. Tinham-se alguns trabalhos em modelos semelhantes sobre screening com a sigmoidoscopia. Então, a ideia seria avaliar as vantagens da colonoscopia perante esses outros procedimentos também. Então, o câncer coloretal é o terceiro câncer mais comum e é o segundo em causas de óbito ao redor do mundo. O screening para o câncer coloretal hoje em dia atualmente é realizado através do teste de sangue oculto das fezes e testes endoscópicos, como a retossigmoidoscopia e a colonoscopia. O sangue oculto nas fezes, ele diminui, estudos mostram que ele diminui até 15% o risco relativo de morte pelo câncer coloretal, mas ele tem mínimo efeito sobre o risco do câncer mesmo em si. Então, e os estudos, desculpa, tanto a retossigmoidoscopia quanto a colonoscopia, ele vai permitir tanto a detecção e a remoção desses pólipos benignos e vai promover a prevenção do câncer coloretal. Três estudos randomizados sobre a sigmoidoscopia mostram uma incidência de uma diminuição de incidência do câncer coloretal de até 25% após 10 a 12 anos de follow-up nos pacientes que realizaram a sigmoidoscopia. E a colonoscopia, ela vem substituindo a sigmoidoscopia por ser considerada mais efetiva ao examinar todo o intestino grosso, mas faltam estudos, então, para quantificar esse real benefício. Então, os objetivos foram investigar os efeitos do screening através da colonoscopia na população geral em relação ao risco de câncer coloretal e morte relacionada em 10 anos. Foi um estudo multicêntrico, randomizado. Ele foi realizado pela iniciativa no câncer coloretal nórdica europeia e incluiu a Polônia, Noruega, Suíça e Países Baixos. As intervenções foram realizadas entre junho de 2009 e junho de 2014. Foram incluídos pacientes de 55 a 64 anos no início do estudo, não submetidos ao screening prévio, pertencentes a um dos 4 países. E foram excluídos pacientes com morte ou diagnóstico de câncer coloretal antes do início da intervenção do estudo. Então, sobre a randomização, os pacientes eles foram identificados nos registros populacionais dos 4 países, eles foram estratificados por idade, gênero e municipalidade e randomizados por um algoritmo gerado por computador, na proporção de 1 convidado para 2 sem o convite ao screening. Essa randomização, é importante ressaltar que ela ocorreu antes do consentimento no grupo estudado, né? E
E isso mostra um retrato real de um screening populacional, né? Nem todo mundo que você vai, que vai ter acesso ao screening vai querer ser submetido à colonoscopia. Com exceção dos países da Noruega, que foram 6.900 participantes, o grupo controle não foi informado da sua participação no estudo no início ou no follow-up do trial. E sobre a integridade do estudo. No início do estudo, nenhum programa de screening era realizado nessas regiões estudadas onde foram estudados os grupos controles. Nos 4 últimos anos do segmento, iniciou-se o screening para câncer coloretal, em algumas regiões, mas em certas idades nesses países participantes. E aqui eles dizem que a integridade do estudo ele foi preservada, porque mesmo com os programas de screening, não, eles não ocorreram nas mesmas regiões onde o estudo estava ocorrendo, e a idade dos participantes do estudo também foi considerada avançada para os programas de screening populacionais implementados. Então, eles não foram incluídos na amostra. E da intervenção, né? As colonoscopias foram realizadas em centros dedicados, foi feito um programa de qualidade de treinamento dos endoscopistas para pesquisa. Todas as lesões detectadas foram removidas quando possíveis e todos os tumores foram biopsiados. E tinham patologistas dedicados para avaliar todos os pólipos de câncer de acordo com a classificação da OMS, da Organização Mundial de Saúde, desculpa. E os pacientes com a detecção do câncer coloretal foram referenciados para o Serviço Público de Referência para Tratamento. Dos desfechos, o primário foi o risco do câncer coloretal e morte por câncer coloretal após média de follow-up de 10 a 15 anos. Nesse caso, é o primeiro relatório desse estudo, então seria o follow-up de 10 anos. E foram considerados os cânceres coloretais apenas os adenocarcinomas. A morte por câncer coloretal foi definida como registro no câncer coloretal, como registro de câncer coloretal nos registros de causa de morte dos países participantes. Foi assim que eles conseguiram avaliar a relação da morte com o câncer coloretal. E o desfecho secundário foi a morte por qualquer outra causa. Da análise estatística, foi utilizado o teste Kaplan-Meier para estimar o risco acumulado em 10 anos do câncer coloretal e a morte relacionada. E foi comparado as taxas de risco, foram comparadas as taxas de risco utilizando porcentagem, diferenças e incidência anual. Foi utilizado bootstrapping para aproximar a distribuição da amostra e um modelo logístico agrupado com as covariáveis de idade, gênero, país, atribuição do grupo, se foi convidado ou se foi o cuidado habitual na região, e duração do acompanhamento e os termos de produto representando interações entre a atribuição do grupo e duração do acompanhamento. A análise da sensibilidade foi realizada de acordo com um estudo de Kuzix et al., que foi utilizado anteriormente em outros ensaios de rastreamento de câncer coloretal. Dos resultados, 84.585 participantes no final foram incluídos, 28.220 no grupo de screening e 56.363 no grupo controle. Da amostra, 50,1% eram homens, com idade média no início do follow-up de 59 anos e um período de follow-up médio de 10 anos. A porcentagem dos pacientes submetidos ao screening variou de acordo com o país e as características, e uma média de 42% dos convidados aceitaram o convite para realizar a colonoscopia. O sexo masculino e a idade avançada foram os mais prevalentes nesse grupo. E a intubação secal ocorreu em 96,8% dos casos, tendo um preparo de cólon adequado em mais de 90% das colonoscopias. O câncer coloretal ele foi encontrado em 62 participantes, que davam um total de 0,5% do grupo de estudo, o grupo onde foi realizada a intervenção, e os adenocarcinomas foram detectados e removidos em 3.634 participantes, aproximadamente 30,7% da amostra.
Sangramento maior pós-polipectomia aconteceu em 15 pacientes e todos foram tratados endoscopicamente. Nenhuma perfuração ou morte ocorreu 30 dias após o screening. Né? Aqui é um resuminho das características populacionais. É interessante a gente avaliar aqui, né? Em cada país a gente tem uma taxa de aderência à realização da colonoscopia um pouco diferente. A gente vê na Polônia uma taxa muito baixa de aceitação para a realização da colonoscopia, né? Variou de 32% a 34%. Então, a incidência do câncer coloretal foi de 0,98% no grupo screening, que foi realizada a intervenção, versus 1,2% no grupo controle. Com um risk ratio de 0,82 e num intervalo de confiança de 95% de 0,7 a 0,93. Com o ajuste por protocolo, que seria se todos os pacientes convidados no grupo para realizar a colonoscopia tivessem realmente realizado, e não apenas 42% desse grupo, esse valor seria de 0,84% no grupo screening contra 1,22% no grupo controle, com um risk ratio de 69, o que dá aproximadamente 31% menos chance de. Menos um risco de 31% menor no grupo que realizou o screening. E da incidência do câncer coloretal, também foi o número necessário de pacientes convidados ao rastreamento para prevenir um caso de câncer em 10 anos foi de 455, né? Que é considerado até um número alto nesse aspecto. E os casos de câncer coloretal para os quais informações de estadiamento estavam disponíveis, foi detectado num estágio inicial 0,38% dos pacientes na amostra que realizou o screening colonoscópico e 0,44% no controle, e nos estágios tardios, 0,4% no grupo screening e 0,50% no grupo controle. O risco, em relação ao risco de morte relacionado ao câncer coloretal em 10 anos, no grupo em que realizou-se a colonoscopia, teve uma taxa de 0,28% de mortalidade relacionada, e no grupo controle 0,31%, que foi muito pouco, foi insignificativa, né? Com uma razão de risco de 0,9%. A análise, quando foi realizado, então, o ajuste por protocolo, igual foi realizado na incidência do câncer coloretal, a gente vê uma taxa, já uma razão de risco de 50%, que foi 0,15% encontrado no grupo de rastreado e 0,30% no grupo controle. Ou seja, 50% dos pacientes submetidos à colonoscopia apresentaram desculpa, foi se encontrada uma queda de 50% nesse grupo que que realizou o screening colonoscópico. E outras mortes, outras causas de mortes, 11,03% por qualquer. Teve uma mortalidade por outras causas em 11,03% no grupo convidado e 11,04% no grupo controle, com uma razão de risco de 0,99, porque era bem parecido entre os dois grupos. E então, na discussão, esse estudo randomizado de base populacional, o risco de câncer coloretal em 10 anos foi de 0,98% no grupo convidado versus 1,2% no grupo controle. A colonoscopia ela foi realizada em apenas 42% dos pacientes convidados para realizar a triagem. Nas análises ajustadas, então, para estimar o efeito da triagem, se todos os participantes fossem designados para a triagem, e realmente realizada a triagem, o risco de câncer coloretal diminui de 1,22% para 0,84%, uma queda de 31%. E o risco de morte relacionado ao câncer coloretal foi reduzido de 0,3% a 0,15%, uma queda de 50%.
E aqui eles discutem, né, a redução do risco do câncer coloretal, ela é inferior ao previsto nas diretrizes baseadas em estudos observacionais em relação à colonoscopia e semelhantes às estimativas em ensaios de rastreamento por sigmoidoscopia. Então, eles sugerem que talvez a colonoscopia como screening pode não ser superior para reduzir o risco de câncer coloretal que a própria sigmoidoscopia, que tem um preparo um pouco mais simplificado e um custo menor. E eles colocam, né, esses estudos por sigmoidoscopia, eles encontraram aqui uma diminuição no risco de câncer coloretal de 23 a 24% em análise de intenção de tratar e de 33 a 40% nas análises ajustadas por protocolo, após um tempo de acompanhamento semelhante. Então, assim, a gente vê até valores um pouquinho. É pouca diferença em relação a esse estudo, sendo que a gente está aqui avaliando todo o colo, né? Além das reduções nos riscos relativos, notou-se também uma redução no risco absoluto do câncer coloretal e ainda maior da morte relacionada comparando a estudos anteriores. Então, o motivo provável pode ser um risco decrescente do câncer coloretal nesses países e até também uma melhora no prognóstico do câncer coloretal pelas melhores opções de tratamento atuais. Isso acabou elevando o número de participantes necessários para que um paciente não tivesse câncer coloretal, né, que foi de 455 nesse estudo, bem maior do que nos outros estudos realizados com sigmoidoscopia. Os benefícios absolutos comparativos, bem como os danos e os ônus da colonoscopia e a sigmoidoscopia e os outros testes de triagem, eles têm que ser discutidos com o paciente com o intuito de tomada de decisão compartilhada para encontrar o melhor teste baseado, né, nas preferências do paciente e nos fatores de risco que ele possui. Dos pontos fortes do estudo tem-se a originalidade, o desenho randomizado e o tamanho considerável de amostra. E o fato dos participantes não terem sido previamente submetidos à triagem e à contaminação mínima no programas de treinamento para endoscopistas foram implementados e os indicadores de qualidade foram monitorados durante todo o estudo. E o segmento foi praticamente completo, com uma precisão de classificação das causas de morte que foi considerada alta em todos os países participantes. Das limitações desse estudo, eles colocam a participação abaixo do esperado em alguns e falta de informação sobre as recomendações de câncer de pólipos. E a randomização foi precedida do consentimento informado. Mas isso também é uma característica que consegue ajudar a reproduzir uma estimativa mais realista dos benefícios e danos em programas de triagem na vida real. Embora tendo o protocolo nos primeiros, esse estudo ainda ele vai ser acompanhado por mais pelo menos 5 anos para capturar todo o efeito da triagem por colonoscopia. E aqui ele foi o Dr. Jason Dominic e Douglas Robertson, eles escreveram um editorial, né, para tentar entender o que e resultado desse estudo tão grande, né? Então, a colonoscopia, eles colocam que ela tem sido utilizada amplamente como um exame de rastreio para câncer coloretal há 20 anos, e, entretanto, tem poucos estudos que dão suporte a esse método, e esses estudos estimam quedas de 40% a 69% na incidência do câncer coloretal e de 29% a 88% do risco de morte pelo câncer coloretal. E aqui foi visto que eles provavelmente superestimam a efetividade da colonoscopia pela inabilidade de ajustar os fatores importantes. A aderência aderência de 42%, né? Tudo ele observou uma redução no risco de câncer coloretal em 10%. O risco de câncer não foi significativo. Isso aqui pensando no grupo total, né? Sem a análise por protocolo. E as possíveis causas, ele coloca a não aderência à vigilância, e que foi bem menor do que nos trials por sigmoidoscopia, o estupro desfecho, né? Já que a incidência do câncer coloretal ela vai aumentar inicialmente quando os cânceres pré-sintomáticos forem identificados, e com a polipectomia, os riscos futuros de câncer e morte relacionada
tendem a diminuir quando ressecta. E também tem o tempo, né, da lesão se transformar em tumor realmente. E o aumento, e ele coloca, né, que a cada aumento de 1 ponto percentual na taxa de detecção de adenoma do endoscopista, relaciona-se a uma redução de 3% na incidência futura de câncer coloretal e uma redução de 5% da morte relacionada ao câncer coloretal. E nesse estudo foi previamente relatado que no grupo, nesse 29% dos endoscopistas tiveram uma taxa de detecção de adenoma abaixo do limite recomendado de 25%. O que eu entendi aqui é que isso foi nas análises prévias desse estudo, né, na parte inicial, e que eles tiveram uma melhora nessas taxas depois que foram implementados os programas para melhora da qualidade dos profissionais que iriam realizar os procedimentos. É isso, desculpe o gaguejo aqui e o É nervosismo, muito, mas muito bom, obrigado pela apresentação. Esse trabalho é um trabalho que eu acho que realmente tem alguns pontos que são bem interessantes, como, por exemplo, é um estudo randomizado e que ele tentou, de todas as formas, sem sombra de dúvida, imitar aquilo que acontece na nossa vida real, né? E eu acho que realmente esse ponto foi fundamental para o trabalho. Esse editorial mostra alguns problemas, né, em relação àquilo que a gente pretende no trabalho, né? E a gente sabe que, com o passar dos anos, principalmente nos últimos 25 anos, 20, 25 anos, a colonoscopia tem sido proposta, ao invés da sigmoidoscopia, para fazer o estadiamento, né, e o diagnóstico do câncer coloretal, principalmente em pacientes em que tem o risco identificado, ou seja, naqueles pacientes que têm os adenomas que devem ser removidos para que se evite a evolução do câncer coloretal. Então, eu vou colocar em discussão exatamente esse trabalho, justamente porque me chamou bastante atenção, numa população tão grande, uma taxa de adenoma, uma taxa de detecção de adenoma pelos colonoscopistas, que eu achei que foi realmente baixa mesmo, quando eu vi os números, assim, os números no geral. Não fiz nenhuma conta, mas isso me chamou realmente bastante atenção. Mostrando que realmente você tem que ter uma taxa de adenoma superior a 25% para que você consiga realmente ter benefícios em relação à colonoscopia para a identificação do câncer coloretal e também para evitar, né, a evolução desse câncer coloretal e tornar esse paciente tornar esse paciente elegível em relação à morte que esse paciente possa ter decorrente dessa lesão. Eu acho que é um trabalho que é interessante, né? E a gente está tentando encontrar vieses de todas as formas, né? Mas a gente vê que esse trabalho mostra, principalmente nessa população, talvez essa população não tenha uma prevalência tão grande de câncer coloretal como a gente imaginava, mas a gente vê que, em relação à metodologia, foi um trabalho que é bem estruturado e que mostra exatamente, né, aquilo que a gente pretende em relação ao screening. Então, vocês veem aí que são 28.220 no grupo de estudo, né, que é aquele que a gente pretende, entre aspas, identificar, né, o câncer coloretal, e 56 mil no controle. Você vê que a taxa aí, né, mostra bem, né, ou seja, 30,7% de adenomas identificados. E 62 participantes com câncer coloretal numa população como essa, né, de praticamente 84 mil participantes. Então, eu acho que tem números interessantes, eu acho que existem alguns vieses. Não sei se esses vieses comprometem tanto assim, né, esse tipo de estudo. Isso aí a gente teria que fazer um outro estudo
junto com um estaticista para ver se realmente esses vieses possam ou não comprometer esse estudo, né? A gente precisa de uma avaliação epidemiológica mais aprofundada em relação a isso, mas eu acho que é um estudo interessante e que pelo menos deixa uma interrogação, né? Será que vale a pena mesmo, né? E essa é uma pergunta que a gente sempre faz, fazer esse tipo de avaliação, de screening nesses pacientes? Será que tem valido a pena a gente estar fazendo exatamente isso? Então, eu gostaria de colocar em discussão, se alguém quiser fazer algum comentário do que acha sobre o estudo, fique bem à vontade. Todos que estão aí assistindo, acho que vale a pena, né, comentar. O Humberto já ligou a câmera. Humberto, fica bem à vontade. Se você quiser fazer algum comentário, por favor. Bom dia a todos. Estão me escutando bem? Sim, Então, eu acho que esse trabalho confundiu o mundo inteiro, né? Porque ontem eu tinha passado uma mensagem para o Celso que eu não poderia estar aqui, mas eu acordo cedo e, e no caminho aqui com minha filha, chegando aqui onde ela está, minha filha chegou de Chicago, eu comentei com ela, minha filha, amanhã eu tenho um trabalho, mas é sobre para discutir, mas é sobre colonoscopia. Ah, já sei aquele trabalho lá dos países nórdicos, já discutimos aquilo e já tem um monte de viés, ou seja, o negócio correu mesmo, né? Quer dizer, então assim, algumas coisas me chamaram a atenção para a gente tentar colocar na vida prática, nossa vida do dia a dia. O preparo de 90% para um estudo, preparo adequado de 90%. Primeiro, o que é preparo adequado? O que eles consideraram preparo adequado? 90% para mim é baixo. Tem que ser, tem que ser pertinho de 100% para você poder atingir um ADR adequado. E a gente fala com os pacientes no nosso dia a dia. Se o senhor não preparar de forma adequada mesmo, eu não consigo atingir um ADR de 25% e rapidamente explico o que é um ADR de 25%. Segunda coisa é que o que significa grupo controle? Qual foi o sintoma? Qual foi o motivo de se fazer uma avaliação por colonoscopia nesse grupo controle? Foi dor abdominal? Foi sangramento retal? Eu acho que eu não vi isso no trabalho. Grupo controle, o que motivou? Foi qualquer queixa? Uma distensão abdominal, constipação, isso não tem, né? As queixas comuns que a gente vê no nosso dia a dia. A outra coisa é que em 2019 saiu um trabalho, não me recordo exatamente quando, que numa análise desde 2009 a 2019, na estatística, lá, acho que do National Cancer Institute lá dos Estados Unidos, a morte por câncer coloretal reduziu em 50%, mesmo a gente sabendo que nos Estados Unidos não tem uma obrigatoriedade, como em alguns países, ou tem um programa governamental para se fazer o screening, como tem em outros países, tipo França, Japão. Então, depende da motivação do paciente e da informação da comunidade médica. Mesmo assim, reduziu em 50% a mortalidade. E o câncer coloretal, em todo o mundo, continua sendo, depois do pulmão, a segunda causa de morte por câncer. Né? Continua sendo. Então, tem alguns dados que não são confluentes com o que a gente vem vendo até agora. E assim, o único ponto de confluência que eu vejo é que os guidelines mais atuais tendem a aumentar o tempo de segmento, o intervalo de segmento, porque absurdamente a gente vê ainda pacientes sendo encaminhados com 80 anos para fazer revisão quando foi retirado um pólipo, um adenoma menor que 10 milímetros, um adenoma tubular, e alguns colegas, muitos colegas, encaminhando para a gente fazer colonoscopia de segmento no paciente nessa faixa etária, com as comorbidades, embora a colonoscopia hoje é muito segura. Né? E a questão de não chegar ao seco, certamente a gente pode perder 5% das lesões serrilhadas que acometem principalmente o colo direito. Então, assim, eu vejo com muito ceticismo esses resultados, tá? Eu acho que
o alargamento do segmento, como eu disse, o tempo, o período, o intervalo vai aumentar e está aumentando, mas a proposta final de se não se fazer colonoscopia, fazer retossigmoidoscopia, eu não vejo com bons olhos, vamos dizer assim, tá? Isso é o único estudo contra todos os estudos. Assim, quando a gente conversa com os pacientes, Celso, a gente fala assim, olha, tem outubro rosa, tem o novembro azul, mas eu não sei por que não tem um dezembro vermelho. Né? Eu acho que a gente tem que ajustar, a comunidade médica internacional, mundial, tem que ajustar esse screening. Mas a incidência do colo retal, do câncer coloretal, vem diminuindo exatamente pela implementação do screening. Falta ajustar. Desculpe essa Humberto, melodia aí. eu concordo realmente com você. Eu acho que, mas assim, a única coisa que eu assim posso até pensar numa outra opção é que, se você prestar bem atenção, né, o preparo do cólon evitaria mesmo uma detecção de adenomas maior, né? Que isso me chamou bastante atenção, ou seja, a detecção de adenoma foi realmente muito baixa. Entretanto, né, apesar de um preparo de cólon inadequado em até 9% das vezes, né, 8% das vezes, a intubação secal ocorreu em praticamente 97% das vezes, ou seja, ele conseguiu fazer isso. E se você pensar bem, né, por exemplo, a gente que faz colonoscopia, né, eu que passei bastante tempo fazendo poucas colonoscopias, mas agora tenho feito muito mais colonoscopias, né, do que a gente estava acostumado a fazer. A gente percebe mesmo que o preparo do colo é mais ou menos isso aí mesmo, né? Ou seja, a gente tem pacientes muito bem preparados, e a maioria deles, mas a gente também às vezes pega pacientes que não estão bem preparados, né? Ou seja, a gente pega e não é ínfima essa porcentagem. Uma coisa que me chamou bastante atenção e que eu divirjo completamente do editorial é que esse grupo de participantes, eles tentaram refletir, talvez seja a realidade deles, né? Eu não posso dizer nada, mas eles tentaram refletir aquilo que a gente vê no dia a dia, né? Ou seja, a gente tem que procurar, entre aspas, grupos de risco para a gente tentar fazer esse estudo. E ele dividiu em dois grupos que são praticamente, do ponto de vista proporcional, exatamente aquilo que os trabalhos de literatura anteriores mostraram, né? Como você bem citou, um trabalho agora recente a respeito disso. Então, eu volto a dizer, é um trabalho impactante. A gente tem que lembrar que todos os trabalhos nem sempre falam exatamente aquilo que a gente quer ouvir, né? Isso é uma coisa que a gente tem que entender. Agora, eu também achei, por exemplo, em toda essa população, volto a dizer, 62 casos de câncer coloretal, uma taxa pequena. O Filadélfio depois pode até fazer algum comentário sobre isso, mas realmente eu acho que essa é uma situação um tanto quanto diferente e diversa em relação àquilo que a gente vê no trabalho. Fila, você quer falar alguma coisa? Quero. Bom, primeiro a história do screening. Pô, eu acho que não tem cabimento você querer fazer screening com endoscopia. A fórmula de screening acho que tem que ser outra. E é claro que a endoscopia não vai reduzir o número de câncer. A história natural do câncer vai se manter. Então vamos lá. Voltar ao Papa Nicolau. Então, a mulher que vai fazer um Papa Nicolau é uma mulher que não tem queixa absolutamente nenhuma. E a missão de um país é olhar aonde ocorre mais câncer colo-uterino e insistir que os programas de rastreamento sejam feitos naqueles locais. Então, vou contar o que acontece. Em São Paulo, a mulher é obrigada a fazer um Papa Nicolau antes de ir para o primeiro emprego, né? E aí ela fica repetindo anualmente, só que ela está numa área de baixa incidência. A coitadinha lá do interior do Pará e do Amazonas
que vai ter câncer coloretal, essa não faz screening, essa não faz Papa Nicolau. Então, o governo fica botando um monte de dinheiro em cima do Papa Nicolau em áreas de baixa incidência. E aonde é para ser feito, não faz. O Japão, com todo o programa de detecção precoce do câncer cólon, gástrico, consegue diminuir o câncer avançado no programa dele, mas não muda a história natural da doença. Então, a mesma coisa, a colonoscopia não vai mudar a história natural da doença. Então, eu acho que o teste screening para uma população que, assim, olha, eu vou por gripe, eu tô com uma gripe, vou no clínico geral, esse cara tem que indicar eu fazer um teste de screening, cólon retal, principalmente se eu tiver faixa etária e tal. O que seria? O que acontece na fase mais incipiente do câncer coloretal? Angiogênese. Portanto, se eu quiser detectar um câncer precoce, fazer screening, tem que saber se está sangrando. Talvez seja o ponto para você fazer um screening populacional para câncer coloretal. Então, esse seria o Papa Nicolau do cólon. Opa, sangrou? Vai para a colonoscopia. O que acontece na imensa maioria? É divertículo, é hemorroida, é fissura, doença inflamatória, né? Então, o meio por cento que a gente encontrou possivelmente é quando ocorre a doença mesmo. Agora, de novo, é um baita saco de gato. Ah, olha, deu 30% de adenoma. Qual adenoma? Entendeu? Porque você vai tirar o adenoma é benigno, ele nasceu benigno, vai morrer benigno. Qual é a doença, qual é o câncer incipiente do cólon? Não está relatado. Então, eu acho que o modelo está errado. Então, o screening possivelmente tem que ser detecção de sangramento. Então, o que acontece? Isso daí começou na década de 90, com testes imunológicos para pesquisa de sangue oculto. O único cruzado é se você tivesse comido carne de macaco, né? Então, pronto. Apareceu sangramento, aí você vai para endoscopia. Então, só para comparar, Japão e Uruguai, eles fizeram um piloto no Uruguai. O Uruguai teve 30 vezes mais sangramento, com uma população muito menor que o Japão, do que lá. Quer dizer, opa, então Uruguai, que deve ser o sul do Brasil, você tem que pesquisar melhor. Tá? Aí sim, aí vem a endoscopia, né? Eu acho que o modelo é completamente furado. Então aí, dá 0,5%, dá 0,5%. Não? Rastreamento para Barrett. Pô, você vai passar a vida fazendo endoscopia e não vai encontrar nada. Tá? Então, rastreamento é outra coisa. É epidemiologia. Então, para mim, o viés aqui, assim, não sei, talvez eu seja maldoso, mas o viés é o seguinte: pô, é caro demais para a saúde Exato. pública ficar mantendo endoscopia para todo dia. Não está errado, mas a gente tem que ter outro modelo de screening. Acho que não colonoscopia. Exatamente. Nossa, Fila, você falou exatamente. Por que que os endoscopistas trouxe uma polvorosa em todos os endoscopistas esse trabalho? Mas esse trabalho fala sobre evitar a morte relacionada ao câncer. E eu acho que os dados estão corretos. Ou seja, você evita em o número de muito poucos pacientes o risco de morte. Entretanto, para rastreamento, se você fizer em 84 mil como está aí, você só detectou o quê? 0,5% de pacientes. E você, entre aspas, evitou, pelos adenomas detectados, uma evolução para o câncer em 30, entre aspas, 30,7%. Então, por exemplo, a gente agora, nós endoscopistas, as sociedades de endoscopia, estão querendo achar inúmeros vieses no trabalho. Assim, eu vou ser bem sincero, eu estudo, vejo trabalhos científicos há muitos anos. Esse trabalho é óbvio que tem vieses. Não existe um trabalho perfeito, né? Aí a gente vai entrar numa outra discussão. Trabalho perfeito. Não existe, mas eu vou dizer, esse trabalho, ao que ele se propôs de a metodologia que foi idealizada foi uma metodologia que reflete muito bem aquilo que a gente vive no dia a dia.
exatamente aquilo que a gente vive no dia a dia, quer seja na Polônia, quer seja na Escandinávia, quer seja aqui, realmente é o que, por exemplo, eu vejo e eu sinto. É difícil dizer isso, mas é aquilo que eu vejo e o que eu sinto em relação a esse trabalho. Então, infelizmente, esse trabalho não ratificou aquilo que os guidelines europeus, que os guidelines americanos falam. E isso chama bastante atenção em relação a esse trabalho. Agora, tem viés? Com certeza tem viés. Mas será que esses vieses também prejudicam tanto assim os resultados? Não sei. Isso é muito difícil de determinar. Essa é a minha impressão. Tá certinho, e eu quero fazer outra comparação. O que que a gente viveu aí na Covid? Por que que se insistiu tanto na testagem em massa? Para você evitar lotar UTI de gente com insuficiência respiratória. Gente, a mesma coisa. Eu tenho que ter um método pré para não lotar todas as clínicas de endoscopia fazendo colonoscopia. Você imagina em serviço público? O serviço público vai ficar marcando colonoscopia da população inteira? Quer dizer, qual população que vai? Eu queria relatar, olha, teve uma campanha de detecção precoce de câncer coloretal na Ilha Bela com testes de sangramento imunológico. Uma população na época, acho que eram 35 mil habitantes. Olha, detectou-se sangramento, eu não vou lembrar mais o número, e 3 casos de tumor avançado, que vai dar mais ou menos esse valor aí que a gente está vendo. Então, a gente não muda a história natural da doença fazendo colonoscopia. Tá? A gente vai diminuir tumor avançado, a gente vai poder fazer mucosectomia, ISD, polipectomia, para quem apresentou sangramento microscópico. Então, eu acho que é ter que mudar o modelo do screening. Perfeito. Eu queria só um momento, Humberto, eu já vou passar para você. O Eloy está com a mãozinha levantada aí já faz algum tempo. Eu queria falar, eu queria saber o que o Eloy tem para falar. Eloy, fica à vontade aí. Oi, Dr. Celso, bom dia. Bom Bom dia, dia a bom todo dia. mundo. Parabéns aí a Jennifer aí, que apresentou bem o trabalho. As considerações excelentes aí. O Fila, eu acho que acertou em cima, né, no questão da história natural. E assim, eu tenho alguns comentários do trabalho em si, das questões de metodologia, de análise estatística, que assim, é um estudo grande, né? Então, é difícil você colocar o mesmo padrão para todos esses países e estabelecer a mesma forma. Então, eles têm que ser o mais genérico possível, senão o trabalho fica inviável. Ponto. Agora, para os residentes, a análise utilizada, que foi a do intention to treat, né? No caso, se fosse algum tratamento, como é um screening, eles mudam para intention to screen, que no fundo é a mesma coisa. Significa o quê? Que a gente tem que tem sempre o missing data, né? Que é o paciente, no caso, que não foi chamado para colonoscopia e não quis fazer. E a gente vê uma taxa alta, né? Só acho que 40% foi fazer, se eu não me engano. E você vê que você tem país de, teoricamente, índice cultural alto, elevado, sociocultural, e mesmo assim a aceitação não foi das mais animadoras, né? E isso, assim, esse tipo de análise tem problemas e vantagens, né? A vantagem é o quê? Ele mantém a randomização. Ou seja, você não perde o efeito da randomização. Mas a desvantagem é o quê? Ele tende a aproximar as duas populações, deixar igual, assim, não mostrar diferença. Então, o principal erro que pode vir desse tipo de análise, intention to treat, é você não detectar diferença entre os dois grupos, né? Aí, por isso que é feito
associado ao per-protocol análises, que é você exclui esses pacientes que não fizeram colonoscopia no grupo de colonoscopia e faz análise. Mas aí o erro que advém dessa análise é o quê? É a perda da randomização. Então, você pode ter um viés de seleção, porque pode ser aquele cara que, pô, meu pai teve câncer de cólon, minha irmã teve câncer de cólon, me chamaram, eu vou fazer. Entendeu? Você tem você muda a tua amostra, entendeu? Essas são as considerações da parte estatística. Mas, ô, Eloy, na sua opinião, por exemplo, eu quero saber o que é que você pensa em relação a isso. Tem algum viés que, por exemplo, compromete estatisticamente, um viés grave, que comprometeria Não, estatisticamente o trabalho e que a gente. Porque, veja bem, eu vou ser bem sincero, você me corrigir se eu estiver errado. Eu não vejo nenhum grande viés, ou seja, um viés grave, que comprometeria as conclusões do trabalho em relação a esse trabalho. Agora, aí, se você identificou, eu gostaria que você me mostrasse, porque posso mudar de ideia também, entendeu? aí eu acho que o principal crítica que a gente pode fazer, que o Fila comentou, é o quê? O objetivo dele seria o quê? Diminuição de morte por câncer, certo? Exato. Esse é o objetivo. Então, aí entra o que os surrogates, né, que eles chamam, você mudar você substitui o desfecho que você quer. Todo mundo concorda que você ter um câncer in situ é muito melhor do que você ter um tumor metastático, certo? Claro, claro. Só que, hoje em dia, com os tratamentos, você ter um paciente com doença avançada, até mesmo com uma metástase hepática pequena, a chance desse paciente ter uma sobrevida alta, até vai 10 anos, que é no caso do estudo, é bem provável que esse paciente tenha uma sobrevida alta, certo? Claro, com Então, eu certeza. acho que o grande crítica desse estudo é não ter separado por estadiamento. Pegar, taxa de câncer precoce ou câncer metastático, ter esse tipo de, de desfecho, Então, além do desfecho morte, porque o tratamento evoluiu muito. Então, você tem o paciente, você começa a falar de cura para doente com doença avançada, mas então, mas tem impacto em qualidade de vida. eu entendo um pouco, Eloy. Eu entendo exatamente aquilo que você está falando, só que eu entendo um pouco também o seguinte: a medicina nestes países, ela é uma medicina, como eu poderia dizer, é uma medicina mais socialista, ou seja, é uma medicina em que você quer saber o desfecho final, ou seja, tem câncer ou não tem câncer. Então, por exemplo, para o médico, porque esses pacientes passam antes por um médico de família, para depois ir para o especialista, para depois ir para um hospital terceirizado. Então, muito provavelmente, eles quiseram responder aos, entre aspas, médicos de família que estão ali na linha de frente, qual que é a chance, se eu pedir uma colonoscopia, de evitar que esse paciente morra por câncer, que é diferente daquilo que a gente pensa, entende? Pelo menos é o que eu penso, porque a gente tem que conhecer também um pouco de como é a medicina no local, né? Não sei se o Fila ou o Humberto Eu acho que concordam, mas eu acho que isso não muda, doutor Celso, porque você ter você evitar se você conseguir provar e tudo indica de que uma colonoscopia bem feita tenha a possibilidade de evitar um câncer metastático, você já tem um benefício. com Ou certeza. que você resseque, você detecte, você diminua, por exemplo, porque todo o trabalho foi baseado na sequência adenocarcinoma. Ou seja, você não vai pegar aquela lesão que nasce câncer, o câncer de novo.
ou você vai pegar ela em estadio mais precoce. Perfeito. Você não evita o câncer, mas você pega ele mais precoce. Esse é um ponto importante e impacta também na questão de medicina social. Você vai ter menor taxa de internação, menor gasto com tratamento quimioterápico, hepatectomias, colectomias, né? Diminuir taxa de colostomia. Isso tem um impacto grande tanto econômico como social, né? Perfeito, é isso aí. Humberto, Eu, acho que o Humberto quer falar alguma coisa. eu queria falar mais um pouquinho só. Eu não sei se eu vou conseguir ficar até o final da reunião, tá? Então, olha Perfeito. assim, eu acho que o Sheila falou, está faltando ajuste. O que os endoscopistas estão sentindo, que nós estamos sentindo, e um patologista, conhecedor da história natural da doença, também falou, está começando a ter uma confluência, uma vetorização das ideias, vamos dizer assim, que precisa de ajuste. Como eu falei no início, eu estava conversando com a minha filha, só, mas vocês já discutiram esse assunto lá, esse trabalho? Pai, a gente faz muita colonoscopia lá. E se não fizer, existe um problema, como a Eloy colocou, da, da sociedade, da comunidade médica, que implica isso em questões legais. E existe um trabalho, não vou me recordar, em que a maioria dos segmentos de colonoscopia ele é adiantado pela ansiedade dos pacientes e pela ansiedade dos médicos. É um trabalho americano que mostra que esse paciente deve voltar em 5 anos, e acaba fazendo em 2, 3 anos. E na prática, é o que a gente vê. Então, assim, eu acho que o que o Sheila tocou no teste de sangue oculto é extremamente importante. Um dado é que talvez, há uns anos atrás, teve um trabalho que mostrou que um percentual maior que 20% dos casos que tinham feito sangue oculto negativo em um ano deu positivo no outro ano e foi detectado pólipo grande, maior que 2 centímetros, ou câncer coloretal. Eu não sei bem os dados, o percentual de um para outro. Então, assim, o teste de sangue oculto ele dá positivo se sangrar naquela fase do exame, né? Mas também, por outro lado, o que a gente vê é ginecologista, clínico, urologista, eu recebo de todo mundo e o paciente já chegando sem nenhuma queixa, sem histórico familiar, para fazer a colonoscopia. Talvez aí Exatamente. seja exagero. E, por outro lado, eu estou falando na prática que eu vejo, né? E, por outro lado, pacientes com acima de 50 anos, com história de câncer familiar na família, sem falar nos outros cânceres que tem um crossover, um link aí, né? Que é o câncer de mama, que é o câncer de ovário, câncer de útero, de pâncreas, enfim, câncer gástrico, que tem um grau de risco para câncer coloretal. Menor, obviamente. Mas a gente vê pacientes com história familiar que também não quer fazer. Não, eu não quero fazer nada, eu estou muito bem, não estou sentindo nada. Então, acho que falta muito de ajuste. Eu acho que o número de colonoscopia é elevado. Para terminar, lá na clínica, os técnicos de enfermagem, eles torcem, entre aspas, ficam na torcida, se naquele dia eu não conseguir os 25% de ADR, e quando a gente encontra pólipo, polipectomia para fazer, eles vibram. Opa, doutor, conseguimos. O senhor conseguiu em 6 exames, detectou dois pacientes com pólipo, porque eles têm essa noção. Então, assim, eu acho que falta muito ajuste, né? Mas o teste, para mim, um teste de sangue oculto positivo, sem ser do imunológico, eu não levo isso em consideração, né? Se for cromatográfico, eu não levo isso em consideração, eu levo o histórico do paciente, a sintomatologia, enfim. Então, eu acho que a gente pode caminhar para um ajuste. De um lado, a gente não tem campanha nenhuma para fazer prevenção do câncer coloretal, não tem nenhuma, nem com sangue oculto, nem com nada, eu desconheço no nosso meio no Brasil. E, por outro lado, a gente vê a comunidade médica de não especialistas, inclusive,
fez 50 anos, tem que fazer. Fez 50 anos, tem que fazer. Então, a gente acaba fazendo muito Perfeito. screening mesmo, né? O colono. Perfeito. Marcos, Alô, ligou a câmera, depois a gente ouve o Marcos e depois ouve o Rodrigo e vamos passar para o caso clínico. Vamos lá. alô, bom dia a todos, né? Bom Esse dia. estudo realmente movimentou muitos colegas, né, no mundo, né? Porque ele tentou demonstrar vale a pena fazer colonoscopia, né, nesses pacientes, né? E aí, colonoscopia é um exame tão assim realizado por nós hoje, e certamente é o exame que, do ponto de vista de remuneração, ele é bem melhor do que a endoscopia. E os exames de eco e CPRE, o volume não é tanto como colonoscopia, né? E aí o impacto, assim, em tanta gente. Ah, meu Deus, será que vai valer a pena continuar fazendo colonoscopia para detectar câncer, né? Bem, isso que o professor Fila falou é importante. Existe um método para rastrear ideal? Não existe. Mas também a gente sabe que o melhor método para detectar lesões no cólon é a colonoscopia, lesões precoces e lesões avançadas, né? E isso a imagem mostra muito bem, né? A evolução dos aparelhos. Apesar de que tem alguns casos que a gente precisa melhorar o preparo. Agora, a gente não pode negar que o melhor método para detectar lesões, seja ela precoce ou avançada, é a colonoscopia. Só que a gente não vai fazer colonoscopia em todo mundo e não vai ter colegas para fazer colonoscopia na população. A gente precisa ter um exame para rastrear mais prático e que vá atingir um maior número de pessoas para você detectar. Agora, a gente não pode negar que colonoscopia é o exame de excelência para ver lesões, principalmente aquela lesão que a gente quer tirar, a precoce. E vai ter certamente um impacto grande na vida do paciente, no custo, né, da saúde pública, né? A gente não pode negar, né? Agora, já foi comentado aí que tem viés, né? E o que chama atenção é uma boa parte não aderiu, né? Tem a questão da limpeza do colo, que cada vez mais a gente tem melhorado essa limpeza. Agora, o que é positivo é o número de pacientes é grande, né? O follow-up é grande, né? Mas a gente ainda vai discutir muito sobre isso, né? E a gente espera que no futuro a gente tenha um método para rastrear e que tenha uma acurácia muito boa, né? Próximo de 100%. Porque agora, no momento, a gente não tem assim. Mas a gente pode dizer que o melhor método para você detectar lesão é ainda a colonoscopia, seja ela precoce, que é o que a gente quer, seja ela avançada. Perfeito. Enfim, a gente vai continuar fazendo muita colonoscopia. O que falta é serviços e colegas para fazer, porque a população é muito grande. Perfeito, é isso mesmo. Rodrigo, quero saber. Torcino, Oi? antes do Rodrigo Pode fazer falar. as considerações, eu queria justamente ver a opinião dele. Porque no artigo eles até consideram lá um estadiamento, mas eles colocaram por Dux. E eu, sinceramente, faz muito tempo que eu não ouvia falar de Dux. Já na época da minha residência de cirurgia, já era uma coisa que não se falava. Como eu não estou mais no meio cirúrgico, eu não sei se isso ainda é o dia a dia da cirurgia ou porque isso foi uma coisa que me espantou. Eu esperava ver algum estadiamento do NCCN, TNM sobre isso. Então, Perfeito, perfeito. só isso Bem daí. lembrado, bem lembrado. Rodrigo. Eu acho que foi uma ótima observação. Para ser sincero com você, eu nem lembro a classificação de Dux, tá? Exato. Deixa eu falar uma história. Nem eu lembro também, viu? Não, nem lembro. Acho que uma Lembro. história rapidinha, só para colocar como na minha cabeça isso funciona. Na década de 70,
o Ministério da Saúde do Canadá encomendou uma força-tarefa para que se fosse avaliado a qualidade do que era publicado. O resultado dessa força-tarefa foi o que a gente conhece hoje como nível de evidência, tá? A consequência disso tudo é que um cara migrou dos Estados Unidos para o Canadá e fundou o primeiro departamento de epidemiologia do mundo, que é o McMaster. E disso veio também o que a gente conhece hoje como medicina baseada em evidência, e foi criado talvez os mais tradicionais, os maiores serviços de epidemiologia do mundo. O tumor coloretal, ele fez parte da história, né, da epidemiologia e a história do screening, né? Boa parte do que a gente sabe de mutações promotoras de câncer, tudo veio da análise dos pólipos coloretais ressecados e depois dos tumores mesmo, operados ou tratados. Então, assim, se a gente voltar para os canadenses que estudam isso desde a origem, que criaram o primeiro departamento de epidemiologia do mundo, eles atualmente hoje estão muito alinhados com o que o Dr. Philadelphia falou. Então, assim, a tendência atual deles é cada vez mais fazer pesquisa de sangramento, diminuir o intervalo da realização desses exames, considerando o que o Dr. Fila falou, a colonoscopia não sendo em si um exame de screening, e sendo um exame para terapêutica e diagnóstico. Então, o que eles falam? Vamos fazer mais teste imunológico de sangue nas fezes, com intervalo menor, para identificar mais rapidamente os pacientes em risco e intervir sobre esses pacientes. Agora aqui, eu acho que o Eloy tocou num ponto muito importante, e eu não sei até quanto esse ponto foi abordado nesse estudo. Uma coisa é morrer por câncer coloretal, outra coisa é ter o diagnóstico de câncer coloretal. Então, assim, cada paciente que tem o diagnóstico, boa parte desses pacientes hoje sobrevivem a longo prazo, acabam sendo até curados, até mesmo em casos avançados. Só que uma vez que o paciente tem o diagnóstico de câncer, a repercussão para o paciente e para a sociedade, em termos de custos também, é muito grande. Então, eu acho que é engraçado, né? Um screening que faz parte da história da medicina. Talvez o mais belo exemplo que a gente tem de screening, a gente ainda não conseguiu ajustar. Para mim, esse trabalho vem muito claro no sentido do que o Dr. Philadelphia falou e do que você falou também, Ardengue, assim, provavelmente a gente deve fazer mais exame do que o necessário. Provavelmente a gente tem que ajustar ainda muito isso daí. Só que um dos fatores é aquilo, né? Você fala em 30, 40 pacientes que, vamos, entre aspas, dizer, deixaram de ter câncer. Quando a gente fala na palavra câncer e para aqueles pacientes que isso foi evitado, o ganho é imenso. Então, acho que é mais um trabalho que coloca na nossa frente, que a gente ainda, por incrível que possa parecer, tem que estudar mais, levar em consideração custos, levar em consideração medicina populacional, e uma coisa que todo mundo fala muito aqui, Ardengue, você fala muito, né? Uma coisa é medicina populacional, outra coisa é a medicina do paciente que está sentado na frente do seu consultório. Exato. E esses são países em que a medicina é muito mais uma medicina de comunidade, muito mais uma medicina de população, o sistema de saúde ajustado de uma forma completamente diferente, mas que todos nós temos que levar isso em mente. Então, assim, na minha cabeça fica mais uma vez um sinal de que vai com calma, foi o que o Humberto falou, vamos com calma, vamos usar os exames com o máximo de ponderação possível e vamos, mais um dado aí para a gente ficar atento de não exagerar no que a gente realiza de exames como um todo, porque a gente tem também uma missão de pensar na sociedade como um todo. Perfeito, Rodrigo, muito bem. Oi, bem rapidinho, vamos fazer bem rapidinho, que nós temos o caso agora para discutir. Oi. Vou pedir licença aqui para um depoimento. Opa, claro. Oi, Celso Bernardo, estou aqui. Oi, tudo bem? Para ir no consulado, eu estou ouvindo a discussão. A gente também discutiu esse artigo assim que saiu lá no meu fellowship, né? Eu acho que o maior problema é o que o doutor Sujan estava falando agora, que é como generalizar esse resultado para a população geral
e na nossa sociedade, mas na América do Norte, na América Central, na América do Sul, que não temos todo esse segmento do paciente, não temos informações de paciente para construir essa base de dados. É um outro mundo, eu acho. Eu acho que não dá para generalizar para os Estados Unidos e muito provavelmente não dá para generalizar no Brasil. Mesmo se você fizer o segmento com fit positivo, o paciente perde o segmento, não volta, não faz todo ano. Mesmo lá que tem força-tarefa em relação a isso, tem conscientização, tem tudo que você possa imaginar para a pessoa vir fazer colono, fazer fit, entendeu? Então, eu acho complicado a gente trazer o resultado para cá e tentar fazer para nosso paciente que está realmente sentado na nossa frente e dizer para ele, não vou fazer, porque não está indicado. Daí volta com câncer depois, como é que fica? Nos Estados Unidos tem uma importante questão legal também, que acabam fazendo muita coisa até demais, na minha visão, por proteção legal. Mas isso aí já é outra discussão. Pode. Obrigado, acho que esse seu comentário é excelente em relação àquilo que a gente vê do trabalho, né? O que me chamou bastante atenção nesse trabalho, né, foi que houve um movimento muito grande em relação ao trabalho, ou seja, entre aspas, identificar vieses para dizer, olha, o que esses caras estão falando é totalmente errado, da qual eu não compartilho. Eu vou ser bem honesto, não compartilho. Porque eu conheço bem essa medicina europeia e eu sei o quanto eles são socialistas em relação a isso. E a medicina lá é bem diferente da nossa medicina, que é aqui a medicina brasileira, a medicina americana, que é muito parecida com a nossa. Então, lá é bem diferente. Então, lá ele reflete muito a sociedade de lá. E realmente fica muito difícil. Mas eu não tenho dúvida, por exemplo, eu conheço pacientes que tiveram um pai ou a mãe que teve câncer com 60 anos de idade, e ele começou a fazer colonoscopia, segundo os critérios americanos, 10 anos antes. E o que aconteceu? Ele já fez praticamente 3, 4 colonoscopias e nunca encontrou nada. Então, nós temos que realmente mudar, nós temos que achar alguma coisa diferente. Porque esse trabalho, para mim, ele é muito claro, ele mostra que nós não estamos ainda no caminho correto. Ou seja, nós temos que fazer alguma coisa, nós temos que identificar alguma coisa. E só para terminar, por exemplo, outro dia eu estava discutindo com meu filho, que ele falou assim, nossa, pai, por que não faz ecoendoscopia para identificar câncer de pâncreas precoce? Eu falei, meu, imagina, você fazer ecoendoscopia, não tem cabimento, entende? Fazer esse tipo de procedimento. E esse trabalho mostra exatamente isso. Olha a quantidade de colonoscopias que você faz para identificar quantos foram, 60 casos, em 84 mil colonoscopias. Então, realmente é um negócio que a gente tem que pensar. É isso que eu acho. Eu acho que não adianta querer desmerecer o trabalho. A gente tem que realmente pensar no que a gente está fazendo. É por isso que eu realmente gostei muito disso que você acabou de dizer e gostei também muito daquilo que o Filadélfio falou. Eu acho que isso é importante. Obrigado mais uma vez. Obrigada, Está sendo convidada a participar das nossas reuniões aqui. Vai ser sempre bom. Obrigada. Bom, nós vamos então agora passar para o outro, para o caso clínico. Acho que o Tarek vai apresentar, né, Tarek? Bom dia. Bom dia, e o doutor. Filadélfio também vai apresentar, vai explicar para a gente o que aconteceu. Vamos lá, Tarek. Desculpa, eu pedi para o Tarek apresentar pela familiaridade dele com o modelo, não é? Perfeito, perfeito. E eu acho que assim, a ideia é chamar a atenção de todos de problemas do nosso dia a dia, principalmente quando as coisas são raras, né? Tá, obrigado aí. Perfeito. Bom, um bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre 2 casos que aconteceram esse mês e que são um pouco diferentes do habitual. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Tarek Almairi, ex-residente do Dr. Celso. Fazia bastante parte aqui das reuniões. E, bom, o primeiro caso é um paciente de 30 anos do sexo masculino. Ele chegou com um quadro de dor em região anal há cerca de um mês, sem nenhum episódio de sangramento, como antecedente pessoal. Ele é HIV positivo e no exame físico, quando o cirurgião o avaliou, ele percebeu a presença de uma lesão ulcerada no reto distal. Daí ele discutiu comigo, ele falou, tem uma lesão que eu preciso ver se você consegue tirar ou não. E aí eu conversei com ele e falei, olha, vamos fazer uma ânus primeiro para poder avaliar.
E quando eu fiz o exame, apareceu essa lesão ulcerada, bem delimitada, cometendo ali o reto distal e canal anal, o fundo limpo, e assim, cheguei até o sigmoide distal, não tinha nenhum outro sinal inflamatório, e aí eu queria abrir para, em primeiro lugar, para uma lesão como essa, para os colegas, o que que eles pensariam vendo esse tipo de lesão. Perfeito. Marcos, Humberto, não sei se Humberto está aí ainda. Humberto, vocês querem fazer algum comentário? Bom, a gente tem que ver que. Opa, vamos lá. No paciente, bom dia, Tárika. Quanto tempo, hein? Bom dia, doutor. Como vai? Boa, gostei do Tudo seu bem. há quanto tempo, gostei, mas Quanto tempo, Seja bem-vindo, pode vir outras vezes também. Olha bem, é claro que um paciente HIV positivo, a gente pensa em alguma causa infecciosa, né? Citomegalovírus, enfim. Sempre é bom também descartar a possibilidade de ter neoplasia nessa úlcera aí, né? Mas, de imediato, sim, uma possibilidade dessa úlcera ser uma úlcera infecciosa, né? E a questão moderna e atual, né? Varíola dos macacos também pode acometer úlceras dessas regiões, né? Eu não sei se ele tem outros comemorativos de pele, enfim, mas a gente pensa de algo infeccioso inicialmente. Eu queria só propor, antes de ir para o diagnóstico, quando a gente vê uma lesão dessa, no tubo digestivo, que raciocínio que a gente faz? Que nome que a gente dá para essa forma de lesão? Ela é só ulcerada? Como é que estão as pregas? Como é que você tem a impressão que a lesão está vindo de baixo para cima? Descrever um pouco melhor, assim, como você classifica essa alteração macroscópica? por exemplo, eu acho que essa pergunta é muito boa, principalmente para os residentes, né? E você me corrija se eu estiver errado, viu, Fila? Porque eu, por exemplo, descreveria essa lesão como uma solução de continuidade, onde o fundo parece totalmente limpo, né? Com áreas de rugosidade no seu leito. As bordas são, entre aspas, circinadas, as pregas algumas vezes interrompidas, né? A gente vê, pelo menos é isso que eu descreveria, bem na região da linha pectínea ali, exatamente na região da linha pectínea, subindo em relação à parede do reto. Eu pensaria. Você me desculpa, você fica à vontade para falar o que você descreveria mais. Não, tá tudo bem. Eu acho que assim, a gente entender qual é a sensação que dá quando a gente vê uma prega dessas aí. Quer dizer, qual é o ponto? A lesão é da mucosa, a lesão é do epitélio, onde ela tá? Assim, qual é a sensação que dá? Alguém Ela é tem? profunda, né, Fila? Ela é profunda, ela é profunda. Ela Isso. pega, inclusive, eu acho que ela já está pegando mucosa, submucosa. Eu acho que ela é profunda. Eu vou te dizer, chuto até que está pegando a muscular ali. Eu também acho, Celso, que é uma lesão do ponto de vista de verticalidade, ela é bem profunda, né? E chama Exato. atenção os bordos, eles estão definidos, estão elevados, né? Realmente é uma lesão que tem uma profundidade significativa. Você vê que a borda que está às 6 horas, ela parece carcomida, né? Você vê que ela parece Exato. carcomida. Então, ó, vamos lá, pessoal. Ó, para mim, isso daí é expansão de prega. Ó. Exato, exato. Tá? Isso. Então é isso que eu queria reforçar aí para vocês. Quer dizer, tá úlcera, tá tudo que vocês falaram, mas a prega. E o que significa isso? Vocês também já falaram. Quer dizer, opa, tem alguma coisa vindo lá de baixo. De baixo, Pronto, exatamente. desculpa aí, vamos lá. Obrigado, Muito, Tarek. não, muito bom esse raciocínio, Fila. Muito bom esse raciocínio mesmo. Muito legal. Beleza. Vai lá, Tarek. E aqui, o que que aconteceu? Eu confesso que na hora que eu fiz o exame, eu não tinha ideia exatamente de fechar um diagnóstico, eu fiquei com muito medo de cravar alguma coisa no laudo. E aí eu peguei a agulha de esclerose e vi o que que ia para cima. E bom, a borda foi para cima e essa região aqui eu acabei fazendo uma mucosectomia para tentar fazer uma mucosectomia diagnóstica e enviei para o Dr. Fila. E aí eu vou mostrar o.
Pois não. Na verdade, você fez uma macrobiópsia, né? Você fez Exato. uma macrobiópsia usando como técnica a mucosectomia. Ele fez uma mucosectomia. Pô, primeiro eu Exato. queria parabenizar pela habilidade aí. É Não, isso. Se claro, pô. você fala que você tem uma prega gigante e você acha que a lesão vem de baixo, pô, você tem que ir lá no plano profundo. Eu ia só sugerir para o Tarek passar um pouco e ir para o caso da Lara. A Lara está pela primeira vez aí com a gente, ela é uma endoscopista em Petrolina, super dedicada aí aos... Ah, ele vai mostrar os dois casos juntos, Isso, assim, do ponto de vista endoscópico. Interessante, vamos o lá. caso da Lara, isso. Bom, esse paciente é um paciente de 34 anos, do sexo masculino. Ele veio com um quadro de epigastralgia importante há 20 dias, refratário ao uso de BP e com uma perda ponderal de 15 quilos em cerca de 30 dias. De antecedente pessoal, ele tinha o VDRL positivo, e esse caso foi cedido pela doutora Lara. E aí, essa foi a imagem endoscópica. Não sei se a doutora Lara quiser fazer algum comentário em relação ao que ela achou na endoscopia. Acho que ela precisa ser liberada para participar, não? É Lara Menezes, né? Isso. Tá, pronto. Então, assim, Pode falar, Lara. Oi, gente, bom dia. Bom dia. Então, quando eu fiz essa endoscopia, era uma lesão cerada, bem extensa, uma lesão assim, útero-infiltrativa, na região de incisura e antro, bem irregular, endurecida, friável. Na minha primeira impressão, era uma úlcera neoplásica, bem infiltrativa mesmo. Eu até fiquei bem preocupada com esse caso, né? E aí fiz várias biópsias e encaminhei para a análise do anatomopatológico, né? Uma lesão bem extensa que eu não conseguia nem delimitar direito. Assim, Perfeito. guardadas as proporções, quer dizer, de novo, a primeira impressão, ainda mais, ó, emagrecimento de 20 quilos, quer dizer, você está frente a uma neoplasia. E Perfeito. de novo, você vê as pregas tumefeitas, né? Então vamos lá, estômago não fica mais fácil. E nesse caso, Lara, você fez só biópsia, certo? Só biópsia. Ou seja, você fez biópsia sobre biópsia, né? Exatamente. Perfeito, perfeito. Vamos lá. As biópsias são bem profundas. Então é isso. Perfeito. Então, de novo, a gente tem um quadro de hipertrofia de pregas com ulceração, tá certo? Então, você vai ficar entre um Bormann 3, uma linite plástica latente, né? E aí os diagnósticos diferenciais, tanto em um quanto em outro, acho que entram nas linfoma barra linite plástica, no cólon entra em linfoma, no cólon reto entra em linfoma, Crohn, né? Crohn. Né? E aí, assim, eu acho que a grande mensagem são biópsias profundas, né? Porque E a linite gente nota plástica, também aí, né, Fila, que a coisa parece que vem de baixo para cima mesmo, né? Você vê isso que a aí, coisa vem da região da submucosa, da muscular para a mucosa, né? isso, pregas tumefeitas, né? Exatamente. Tá certo? Então, super importante, quer dizer, e quantas vezes você tem uma linite plástica que você biopsia, o resultado vem negativo, né? Às vezes a ecoendoscopia que resolve, ou a mucosectomia diagnóstica, né? Perfeito. Então é isso. Eu queria discutir muito essa forma, hipertrofia, expansão de prega, com a sensação de lesão ascendente, né? Perfeito. Tanto no reto quanto no estômago. Perfeito. Tá, acho que pode. O senhor quer ver as imagens de qual primeiro, doutor? Acho que pode ir na sua sequência, né? Agora. Ó, À vontade, então, doutor. isso. Então veja só. Olha a mucosectomia que está do lado esquerdo que o Tarek fez, tá certo? Olha, ele chegou praticamente no limite da submucosa com a muscular, né? Então vocês veem que o que está bem roxo, né? Fora a queimadura, é assim, opa, é uma lesão que vem lá da submucosa e em alguns pontos onde está ampliado, você vê que a lesão sobe até a submucosa. Preservado o tempo todo o epitélio, a mucosa está preservada, você não tem invasão de nenhum elemento epitelial. Só que é um infiltrado denso, né? Então, os diagnósticos diferenciais serão linfoma,
né? E Crohn, né? Vamos dizer. Então, vamos lá, não tem granuloma, e quando a gente vai olhar aqui a última da direita, o padrão celular, é praticamente exclusivamente plasmócito, tá? Plasmócito. Acho que pode mostrar o da Lara. Só uma coisa, essa imagem à direita, então, ali aquelas pequenas células são plasmócitos, certo? Plasmócito, Não, isso. entendi, não, Plasmócito. entendi. Plasmócito. Mostra lá, Tarek. O caso da Lara, agora a histologia da Lara. Olha, ela também, olha, ela conseguiu uma biópsia bem espessa, quer dizer, eu tenho mucosa e submucosa, e novamente a muscular da mucosa, que está no meio entre as setas do lado esquerdo, está totalmente infiltrada. Qual é o drama, né? Quando você olha uma coisa dessa? Anel de Sinnett faz exatamente isso, ele dissocia, expande a lâmina própria e distorce completamente a muscular da mucosa, né? Bom, quando eu olho, pode passar a seguinte antes? Mais uma, mais uma. Isso, olha só. O, o caso já tinha ido para um outro patologista que tinha soltado gastrite e necrose. Então, nós viemos direto para a imunistoquímica para afastar a linite plástica, né? Então, o pedido era assim: olha, parece uma neoplasia, o menino emagreceu 20 quilos, é novo. Bom, então olha só o problema aqui. Então, primeira célula pequena expandindo tudo isso, e quando você faz a imunistoquímica, tudo que está em marrom é epitélio, tá certo? Então, Claro. é uma imunistoquímica para citoqueratina. Então, está mostrando tudo que é elemento epitelial. O que, que a gente esperaria? Que fosse um anel de Sinnett, que onde está a lupa, eu tivesse célula anel de Sinnett isolada. E não tem uma tremenda área expansiva, justificando aquela prega expandida, tá certo? Só, opa, não é epitelial, não é adenocarcinoma. Então, agora, É por porque o favor, volta. epitélio parece até normal, né? O epitélio. É racional, epitélio de borda de úlcera, tal, mas não está infiltrado, ele está íntegro, né? O linfoma também produziria lesão linfoepitelial. O linfoma invadiria o epitélio e a gente teria quebra dos elementos epiteliais. Mas, de qualquer forma, é uma lesão expansiva. Então, tá aí, isso que eu queria chamar muita atenção. Então, nós estamos frente à expansão de prega por um exudato muito denso que vem lá dos planos profundos e que não agride epitélio, tá? Acho que agora pode mostrar a histologia dos dois, né? Então, vamos complementar o dela, a histologia. O senhor quer ver a? A primeira histologia da... Isso, Do seu caso, acho. isso. Então, pode ser... Olha, então, de novo, exudato plasmocitário sem agressão epitelial. O que que ele faz além disso? Ele faz criptite, ele faz abscesso de cripta. Pode mostrar o segundo. Próximo. Olha os vasos, completamente ocluídos, com tremendo espessamento do endotélio e da parede. Mostra lá, Tarek, os vasos são aqueles ali, ó, À direita, endotelite, ali onde ele está mostrando. Não, lá em endotelialite. cima, ali, ó, lá em cima Os dois, também, ó. os dois, Tá vendo? o de baixo também é. Uma É, de baixo também tremenda é, ó. expansão vascular, sem Ah, granuloma, tá? Acho que o do Tarek é praticamente a mesma coisa. sobe lá, Tarek, no seu. O que o do Tarek não tem é endotelialite. Ele tem muita hemorragia. Bom, então acho que resumindo, nós estamos frente a formas pseudotumorais, diagnóstico linfoma barra granuloma, né? Só que o exudato é plasmocitário com acentuada endotelialite, pelo menos no caso do estômago. Gente, então vamos lá. Agora Pode Tem alguma passar. dúvida do ponto de vista macro e micro? Não. Então acho que pode fechar aí. Só antes de mostrar o resultado final, depois que eu fiz esse exame, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para o Dr. Fila. Dr. Fila, eu estou te mandando um caso que eu encontrei isso, e eu não faço a menor ideia do que pode ser. Então, eu fiz uma biópsia bem profunda para mandar para o senhor me ajudar. Assim que o Dr. Fila viu isso, ele orientou que solicitasse alguns exames laboratoriais.
E aí a gente estava até imaginando, o doutor Fila até pensou bastante em sífilis, que mostrou que o paciente já teve sífilis. No momento não está na fase aguda, mas já teve sífilis e, para nossa surpresa, clamídia veio reagente. Então, é um caso bem interessante que chamou bastante atenção. Foi discutido também com a infecto se trataria sífilis ou se trataria clamídia, acabou tratando os dois, mesmo sífilis dando não reagente o IgM, e daí o paciente acabou fazendo tratamento tanto com doxaciclina quanto com penicilina benzatina. Ainda não fiz o controle desse caso, porque foi muito recente, mas é um caso que chamou bastante atenção e que eu, pelo menos, não tinha encontrado clamídia com sífilis e numa lesão desse jeito. Ô, Celso, Celso, Oi, Marcos Clarencio. pode falar. Primeiro dar bom dia à Lara, né? Lara é uma ex-residente nossa, lá do Hospital São Rafael, né? Foi uma excelente residente em gastroenterologia e ela está em uma região muito agradável para viver, né? Região de Juazeiro e Petrolina, né? Muitos vinhos, carne de bode, surubim, é tudo de bom, né? Celso, quem vivenciou a época do HIV, né? No início, né? Nos primeiros anos, né? Vivenciou também encontrar muitas lesões que mimetizava neoplasia, né? Essas lesões de formato muito irregular do ponto de vista de apresentação, né? E esse caso é uma demonstração disso. Quem vivenciou aquela época, 20, 30 anos atrás, sabe muito bem quantos diagnósticos foram feitos de neoplasia que, na verdade, era uma etiologia infecciosa. Então, a infecção da mucosa, né, do trato digestivo, ela mimetiza muito neoplasia. É claro, o que Tarek fez aí é algo bastante interessante, mas é importante lembrar que a biópsia que a gente faz comumente, em especial com os novos acessórios de biópsias, ajuda muito. O que ele fez certamente foi uma situação em que estava em dúvida. É bom lembrar aos residentes que isso não é o dia a dia, né, fazer a mucosectomia, mas é uma alternativa para aqueles casos em que existe uma dúvida, uma necessidade de maior tecido, né? Isso ajuda bastante e ele foi bem assim criterioso e bem habilidoso, né? Numa região muito vascularizada, tá de parabéns o Tarek aí. E precisa voltar outras vezes aí, né? Ele acorda tarde, eu soube, viu? Igual o Jaiminho, né? Agora ele vai dar o resultado do último e a gente E esse foi o resultado da doutora Lara, que veio com sífilis, IgG e IgM reagente em ambos os casos. Então, aqui a gente está vendo dois casos com relação direta com sífilis e que mimetizavam origem neoplásica. E o Dr. Fila mandou para mim, eu gostaria de compartilhar com vocês um dado muito interessante. Deixa eu só pedir licença para suspender aqui. Enquanto o Tarek está colocando o slide, eu acho que é muito importante a gente pensar que o que está acontecendo, né, agora? Os pacientes estão usando o antirretroviral pré-exposição e pós-exposição. Exato. Então assim, uretrite por varíola do macaco, uretrite por clamídia e, claro, a sífilis e a gonorreia, não é? Então, então a gente tem que estar com isso em mente, principalmente nas formas pseudotumorais, né? Tanto a gonorreia quanto a varíola do macaco, elas podem fazer proctite purulenta, né? Então, ter esses quadros em mente, né? A clamídia, principalmente dor e sangramento, né? E a sífilis pode cursar de forma praticamente assintomática, né? Perfeito, Fila. E Secundária, sífilis esse secundária. diapositivo aí que o Tarek está colocando
eu não sei se todos sabem, né? Pena que hoje o Dr. Richard Calanca não está aqui, mas ele foi convidado para participar dessa reunião. O Dr. Richard é o chefe do serviço de infectologia do Hospital Emílio Ribas, e a gente percebe que lá dos pacientes do Emílio Ribas que tem havido realmente, Fila, um aumento muito grande, né? Hoje eu faço parte do grupo de endoscopia do Hospital Emílio Ribas, um aumento muito grande de pacientes com sífilis e também pacientes com clamídia, né? É uma coisa realmente que está chamando a atenção mesmo do nosso staff, né? Você Você vê, quer falar alguma coisa, Fila? Fica à a vontade. clamídia é 3 vezes mais, desculpa, de 5 a 10 vezes mais do que a gonorreia. Exato, exato. E eu já tive a oportunidade de ver lá no hospital em Ribeirão Preto 2 casos de gastrite iluética, né? E realmente, depois do tratamento, vale a pena até a Lara trazer para a gente, porque depois do tratamento, o estômago fica praticamente normal, né? Você vai Claro, ver apenas áreas cicatriciais, se o tratamento for efetivo. claro. E o caso do Tarek também, eu acho que vai ser exatamente a mesma coisa, vai ficar totalmente normal, com uma cicatriz completa da lesão. Valeria a pena vocês trazerem o resultado para a gente. Eu acho que é 2 casos fantásticos, parabéns para os 2, né? Em relação ao diagnóstico. Acho que a Lara fez exatamente, aprendeu bem lá com o Dr. Marcos Clarencio, né? Tem que fazer biópsia sobre biópsia para você conseguir fazer esse tipo de diagnóstico. Agora, eu volto a dizer, no caso do Tarek, eu acho que o Tarek fez uma coisa que realmente, talvez se fizesse só uma biópsia sobre biópsia, não teria dado o resultado e teria que repetir a colonoscopia. E eu acho que nesses casos, quando você não sabe o que é, você tentar injetar e fazer uma macrobiópsia com mucosectomia é uma excelente opção. E você evita, e isso é uma coisa que eu discuto muito com os meus colegas endoscopistas. Nesse caso, o Tarek, eu fiquei muito feliz, porque o Tarek, a gente já discutiu isso, né, Tarek? Já faz logo a macrobiópsia, não fica fazendo biópsia sobre biópsia, entende? Porque realmente você vai conseguir dar mais material para o patologista. Tudo bem, o endoscopista vai correr mais risco, mas você vai conseguir fazer esse diagnóstico. Essa é a minha impressão e eu quero parabenizar os 2 por 2 casos fantásticos e maravilhosos. E o doutor Fila, né, pelo diagnóstico, porque qualquer Não, outro patologista não ia fazer esse diagnóstico, não, ou suspeitar desse diagnóstico. Os 2 conduziram super bem, isso que eu queria, sabe, se a gente está frente à lesão de expansão de prega com acometimento principalmente de plano profundo, se você fizer biópsia comum, não sai diagnóstico. Não sai. Então o início do caso, né, tanto da Lara quanto do Tarek, foram fundamentais. Eu acho que é super importante o Tarek ter discutido o caso previamente, a Lara fez a mesma coisa, saiu um diagnóstico inconclusivo, ela pediu segunda opinião, quer dizer, essa é a composição das equipes multidisciplinares. Perfeito. Marcos, último comentário rapidinho, porque a gente já está passando do horário. Não, são casos que a gente não pode esquecer mais nunca, né? Principalmente os residentes. Eu estou indo trabalhar de Uber. Para motorista aí. Manda um beijão para ela. Para todos. Falou. Bom, gente, muito obrigado pela reunião. Acho que hoje foi uma reunião muito, muito proveitosa, realmente uma reunião muito bacana. Quero agradecer a presença de todos e também desejar uma boa semana, um bom resto de semana e um bom fim de semana. Na próxima terça-feira a gente se vê. Fila, muito obrigado mais uma vez. Casos brilhantes como sempre. Um abraço. Tchau. Fala, Richard.